67. Dragon Ball Legend capítulo 488. Com quem você estava brigando? Autor, conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Androides não têm aura como os humanos. Se eles se esconderem, não há como encontrá-los a menos que apareçam. Vendo a carne da boca voar assim, as veias da cabeça de Vegeta se moveram e ele gritou alto com Goku. Kakarote, se não fosse pela sua negligência, aquele androide não teria escapado. Como pode me culpar? Obviamente é porque aquele androide é astuto. Goku balançou a cabeça inocentemente. Ump. Bufando com raiva, Vegeta se afastou e não disse nada. O que fazer? Esse androide não tem aura. Se ele sair do controle, não vamos conseguir encontrá-lo. Kuririn exclamou ansioso. Esse Dr. Gero parece fraco, mas suas habilidades de fuga definitivamente não eram fracas. É mais difícil do que subir ao céu se eles quiserem encontrá-lo. Aquele velho não é forte nem um pouco. Ele é muito inferior a Tia Zanja, disse Xiang sem tato. Idiota, aquele androide é tão feio, como pode ser comparado a Tia Zanja? Retrucou Chili. Mei Fei ficou parada, sem expressão, ao lado. Ela queria atacar agora há pouco, mas não teve oportunidade. Nesse momento, Trunks do outro mundo apareceu na frente de todos. Ele olhou para o Goku e os outros com um olhar interrogativo, e olhou para a ilha que estava destruída além do reconhecimento, dizendo, o que aconteceu agora há pouco? Com quem você estava brigando? Eles não eram os androides de quem você falou? Androides? Você os conheceu tão cedo? Trunks parecia nervoso. Sim, Vegeta matou um deles, mas infelizmente o outro velho fugiu. Gordo. Velho. Você cometeu algum erro? Trunks franziu a testa. O que houve? Eles não são os androides de que você estava falando. Kuririn olhou para Trunks de forma estranha. Não, no meu mundo, os androides que mergulharam meu mundo em profundezas de sofrimento têm 17 e 18 anos. 17 é um jovem de cabelos pretos com um cachecol no pescoço, e 18 é uma garota de cabelo loiro e roupas parecidas com as minhas. Ambos parecem frios e usam brincos dourados, então é fácil reconhecê-los. Uma androide feminina? Krillin ficou surpreso. Os androides contra quem acabaram de lutar eram um velho ou um gordo. Cadê a garota? Bem, e a energia deles é quase ilimitada, nunca exausta. Resumindo, muito assustador. É diferente. É porque o mundo é diferente. Piccolo murmurou para si mesmo depois de ouvir a descrição de Trunks. Então a gente só lutou contra as pessoas erradas. O rosto de Vegeta estava cheio de desagrado. Espere, parece que ouvi o velho gritar 17 e 18 agora há pouco, dizendo que eles não nos deixariam sair. Gohan levantou a mão e disse. Trunks encarava o Gohan de cabelos roxos sem expressão. Então, o irmão mais velho Gohan neste mundo é assim, completamente diferente do Gohan no mundo dele. Pensando em Gohan, que morreu nas mãos dos androides para protegê-lo, Trunks pareceu triste, mas logo voltou a si. Então, mesmo que as pessoas que lutaram com vocês agora não tenham 17 ou 18 anos, devem ser androides. 17 e 18 devem estar em outro lugar, temos que encontrá-los. Trunks está certo, mas androides não têm aura, então não é fácil encontrá-los. Xixi disse frustrada, revelando o nome de Trunks por engano. Trunks. É o mesmo nome do filho do Tigre? Todos reagiram e olharam para Trunks com uma expressão estranha antes de desviarem os olhos de Trunks e Vegeta, e finalmente pararem em Gohan. Olhando para eles, os dois realmente se parecem. Vegeta também ficou surpreso, olhando diretamente para Trunks antes de se virar com um riso frio. Ain, Ain, Trunks tossiu, sentindo-se desconfortável. Naquele momento, ele só queria ser um estranho desconhecido. Aliás, eu sei a identidade daquele androide agora há pouco. Ouvindo sua descrição, aquele cara deve ser o próprio Dr. Gero. Desde que encontremos o laboratório do Dr. Gero, com certeza saberemos o paradeiro dos androides. A questão é, onde fica o laboratório do Dr. Gero? Talvez a Bulma saiba de algo. No final, eles deduziram que o androide que fugiu poderia ser o próprio Dr. Gero, e então foram procurar Bulma para perguntar sobre a localização do laboratório do Dr. Gero. Algumas centenas de quilômetros dali, encontraram Bulma. Ela e Trunks estavam ao caminho de onde vieram na aeronave. Olhando para Bulma, que era dezenas de anos mais nova, Trunks não soube como chamá-la por um tempo, e para os Trunks ao lado dela. Com base na relação de sangue, ele deveria chamá-la de tia, mas agora,
Olhando para o bebê loiro nos braços de Trunks, as palavras tia ficaram presas em sua garganta. Você também é chamado de Trunks. Os olhos roxos de Bulma brilharam enquanto ela olhava para Trunks com um sorriso no rosto. Trunks assentiu em silêncio e olhou para a versão jovem de sua mãe. Ela deveria estar muito feliz agora, certo? Pensando no outro mundo e no olhar exausto da mãe, e olhando para o presente, eles são quase como duas pessoas diferentes. Parece que no outro mundo, eu deveria estar muito perto de você. Tem sido realmente difícil para você. Bulma suspirou. Diante da jovem que apareceu de repente e possivelmente era parente de sangue dela, Bulma só pôde tentar relaxar e distinguir os dois mundos. De qualquer forma, os relacionamentos do outro mundo não podem afetar esse lado. Trunks balançou a cabeça e perguntou, com licença, posso perguntar onde fica o laboratório do Dr. Gero? Dr. Gero. Ouvi dizer que o laboratório dele parece estar na região ártica. Depois de obter a localização aproximada do laboratório do Dr. Gero, eles se separam para encontrar seu laboratório na área da geleira polar. Nas frias montanhas do norte, a neve branca cobria as montanhas. Olhando de longe, parecia uma vasta extensão de brancura coberta por maquiagem pesada e vestida de branco. Ventos gelados sopravam, fazendo a neve dos cedros verdes cair. Laboratório do Dr. Gero. Hesitando repetidas vezes, Dr. Gero abriu a câmara de hibernação marcada com 1718, preparando-se para acordar o androide 1718. Com dois sons de clique, a câmara de hibernação se abriu e um homem e uma mulher se levantaram da câmara. O homem tinha cabelos pretos, expressão fria e usava um cachecol no pescoço. A mulher estava fria como geada e seus olhos azuis brilhavam com uma luz fria. 18. Ajam rápido. Goku e seus amigos chegarão em breve. Quero que você os elimine todos e não deixe ninguém vivo. Vendo que não havia anomalias entre os dois androides, o Dr. Gero começou a dar ordens. Sim. 17 disse friamente, e então, de repente, seu corpo brilhou e, como um raio, ele arrancou o controle remoto de desligar da mão do Dr. Gero. O quê? O coração do Dr. Gero foi abalado pela mudança repentina, e uma má premonição imediatamente apareceu em seu coração. Ele rugiu horrorizado. 17. O que você está fazendo? Será que precisa mesmo perguntar o que ele está fazendo? 17 zombou e imediatamente o atacou. Já era tarde demais para o Dr. Gero pensar profundamente sobre isso, pois sentiu tontura antes de sua cabeça girar no céu. Ele voou para longe, e então foi esmagado sob o pé de 17. Morra, velho. Não queremos mais ser controlados por você. Ei, 17, você atacou tão rápido. Vamos ficar mais tranquilos sem esse velho. Com um leve sorriso, o belo rosto de 18 brilhou com uma luz suave, seus olhos azuis olhando ao redor por toda parte. Ela rapidamente viu uma grande câmara de hibernação colocada no centro do laboratório. Ei, e esse número 16 sublinhado aqui? Parece diferente da gente. Dr. Gero criou tantos androides. Fico imaginando quão poderoso esse cara é. Devemos abrir para dar uma olhada? 18 perguntou inclinando a cabeça. 17 deu de ombros, indicando para deixá-la decidir sozinha. 18 sorriu animada, se abaixou e apertou o botão da câmara de hibernação de 16. Clique. A câmara de hibernação de 16 abriu, e o alto e robusto 16, de cabelos castanhos, despertou. Mas antes que 18 pudesse se aproximar para dizer algumas palavras ao 16, o portão de aço do laboratório foi arrombado. A fumaça se dissipou e Goku, Vegeta, Piccolo, Xiang e Chili apareceram do lado de fora do laboratório. Dragon Ball Legend capítulo 489 Android 17 e 18 não, os androides despertaram. O rosto de Kuririn ficou pálido e, ao ver a cabeça esmagada no chão, ele disse incrédulo, ei, não deveriam ser eles que mataram o Dr. Gero, certo? Certamente foram eles que o mataram. Eles têm 17 e 18 anos. Eles são cruéis e impiedosos da cabeça aos pés. Cuidado, eles têm força física infinita, então definitivamente não podemos sustentar uma luta longa contra eles. Quando Trunks viu o Android 17 e 18, foi como se tivesse visto seu inimigo mortal. Seus olhos ficaram vermelhos, e ele os encarou fixamente como se fosse devorá-los inteiros, seu corpo brilhando com uma aura violenta. Tanta gente chegou, o que fazemos? Ei, o Goku também está aqui, isso nos poupa de procurá-lo em todo lugar. 17, vamos matar eles. 18 gritou,
cobrindo a boca de surpresa. HMPH, então mata todos eles. Vegeta ergueu as sobrancelhas e olhou para os dois androides que conversavam e riam alegremente com desdém, e disse a Goku: Kakarote, que tal competirmos de novo? Vamos pegar cada um e ver quem mata antes. Ok. Goku respondeu. Então os dois rugiram e se transformaram em Super Saiyajin simultaneamente, e então voaram em direção ao 17-18. Trunks ficou pasmo. Nesse momento, eles ainda estão pensando em competir. Isso estava relacionado à paz do mundo inteiro. Pensando na escuridão dos 20 anos de governo dos androides, Trunks não conseguiu mais se conter e avançou. Todos, tomem cuidado. Eles são muito poderosos, então não baixe a guarda. Brum, brum, brum. O céu tremia e o chão tremia, e a montanha onde ficava o laboratório explodiu completamente. As pedras e a energia violenta produzidas pela explosão voaram em todas as direções e uma fumaça densa se espalhou. Desgraçado, esse é meu oponente. Sai do meu caminho. Ao ver os Trunks intervindo de repente, o rosto de Vegeta ficou escuro, como se seu rosto sombrio estivesse pingando tinta. Vegeta, vamos atacar juntos. Você estará em desvantagem sozinho. Cai fora. Vegeta ficou furioso. Um raio de energia atingiu Trunks e o lançou para longe. Rumble. Ele caiu em um penhasco a dezenas de quilômetros de distância. Ainda não começamos a brigar, mas já há conflitos internos. 18 riu. Android, não me importa se você é mulher ou não. Hoje vou te mostrar o quão poderoso é um Super Saiyajin. Isso seria interessante. Olhos azuis olharam ao redor. Era gelado e nevado, não adequado como campo de batalha. Se quiser lutar, siga. Dito isso, 17, 18 e 16 voaram alto no céu e aceleraram em uma direção, como relâmpagos aparecendo a centenas de quilômetros de distância num piscar de olhos. Em um cânion em zigue-zague e espiral, 17, 18 e 16 esperavam, como caçadores esperando que sua presa viesse até eles. Vários feixes de luz piscaram no céu, e um após o outro, Vegeta e outros passaram voando. Ah, parece que você está com pressa para morrer. 17 pulou da pedra, seus olhos azuis se estreitando enquanto dizia com desprezo. O que corre na frente é Vegeta, seguido por Goku e seu grupo e um adolescente de origem desconhecida. Ah, também há algumas crianças. 17, vou deixar o Goku com você. Vou brincar com o Vegeta. 18 acariciou o lindo cabelo loiro que pendia em seu pescoço e disse elegantemente. Ok, já que você quer se divertir tanto, vou deixar o Vegeta com você, irmã. 16, vamos parar o Goku e os outros. Não tenha pressa para matá-los, senão vai ser menos divertido. 17 disse. Eu não vou lutar, seria ruim se o ambiente ao redor fosse prejudicado. 16 disse com um olhar vazio. 17 ficou surpreso, mas logo riu. Tudo bem se o 16 não quisesse brigar. Ele poderia brincar com eles primeiro. A batalha começou rapidamente. 17 enfrentou Goku e 18 escolheu Vegeta. Sob o poderoso impulso de Vegeta, o 18 permaneceu imponente. Por que vocês estão todos olhando sem expressão? Eles são os androides malignos. Pessoal, devemos atacar juntos e matá-los. Trunks também veio em seguida. Vendo que Goku e Vegeta estavam lutando contra os androides, mas Piccolo e os outros apenas observavam de lado, ele não pôde deixar de ficar ansioso. Kuririn balançou a cabeça e parou Trunks. É inútil. Goku e Vegeta têm personalidades assim. Eles não admitem derrota, sejam fortes ou fracos. Espere um pouco. Se eles realmente estiverem em perigo de morrer, atacaremos então. Na verdade, em uma batalha de nível Super Saiyajin, a menos que o Kaioken com múltiplo maior seja usado, eles não poderão se envolver de jeito nenhum. Bang bang bang. A batalha entre Vegeta e 18 foi extremamente feroz. O céu tremia como se estivesse prestes a se partir. No entanto, Vegeta não era tão forte quanto 18. Desde o início da luta, Vegeta sentiu uma sensação de impotência, como se estivesse batendo em algodão. Cada ataque era desviado, e então um ataque poderoso o atingiu como um redemoinho, envolvendo-o após um breve momento. Vegeta ficava cada vez mais sombrio à medida que lutava, e seus socos e chutes ficavam mais pesados. Não muito longe, Tien Shinhan e outros não conseguiam mais ficar parados no chão e voaram um após o outro para o céu. Olhando para Vegeta, que lutava contra o 18, eles tinham olhares preocupados nos olhos.
A situação do Vegeta é muito desfavorável. Por outro lado, a luta do Goku com 17 foi melhor. Embora também fosse feroz, Goku tinha certa vantagem. O Senhor Goku é tão poderoso. Trunks olhou surpreso. O poder demonstrado pelos androides neste mundo parece ser mais forte do que o dele, mas Goku sozinho poderia suprimir o Android 17. Se ele e outros também se juntarem, os androides podem ser exterminados em breve. Não foi um erro minha mãe me pedir para procurar o Senhor Goku. Trunks murmurou por dentro. Se ele pudesse ter a mesma força poderosa que Goku, não seria difícil eliminar os androides em seu mundo. Mas, ao contrário do otimismo de Trunks, Goku tinha uma expressão grave no rosto. Ele achava que, depois de vários anos de trabalho duro, deveria conseguir lidar facilmente com os androides, já que sua força melhorou bastante. Mas pela situação atual, parece que ele e outros ainda estavam otimistas demais. Ele consegue lidar com 17, mas a situação do lado de Vegeta não era otimista. O mais perigoso é o Android 16, que não fala muito. Quando essa percepção surgiu em seu coração, Goku ficou um pouco hesitante. Eventualmente, a batalha piorou. Alguns minutos depois, a força física de Vegeta caiu e ele foi derrotado pelas mãos de 18. Parece que você não é meu oponente, Vegeta. 18 quebrou os braços de Vegeta. Ela estreitou os olhos e tirou uma parte das roupas que havia se rasgado por causa da luta. Sua voz firme trouxe um frio gelado e cortante. Ah! Com um longo grito, Vegeta rugiu em relutância e seu corpo se arqueou de dor. Não é bom. Todos, ataquem juntos. Após um grito alto, Trunks, Piccolo, Tien Shinhan, Xixi, Xiang e outros agiram juntos. Até Mei-Fei se transformou em Super Saiyajin, mas naquele momento, o Android 16, que estava parado silenciosamente ao lado, atacou. Seus movimentos eram rápidos e violentos, como um tanque pesado rolando. Sem nenhum movimento desnecessário, ele lançou todos para fora. Tão poderoso. O rosto de Trunks ficou branco. Ele não esperava que o Android 16 fosse tão poderoso. Esta é uma batalha justa. Não interfira. 16 disse calmamente. Parece que ganhamos. Android 18 sorriu, mostrando um sorriso encantador, mas todos os presentes não tiveram tempo de apreciar seu sorriso. Todos ficaram em silêncio por um tempo. Goku só conseguiu empatar contra 17, mas Vegeta perdeu para 18. Mesmo depois de unir forças, ele e outros não eram páreo para o Android 16. Não importa de que ângulo ele olhe, ele e outros já perderam. Então, devemos te matar agora. Afinal, fomos criados para matar o Goku. 18 lambeu os lábios vermelhos enquanto essas palavras cruéis saíam de sua boca. Então, ela chutou Vegeta para longe e foi até o lado do 17 para enfrentar o Super Saiyajin Goku junto com ele. Nesse momento, Goku já estava ofegante e não tinha muita energia para manter seu estado de Super Saiyajin. É o fim. Todos estavam ansiosos no coração e não conseguiram evitar fechar os olhos. A tragédia ainda vai acontecer? A história não pode ser mudada. Trunks pensou com dor, os braços tremendo. Nesse momento, com um suspiro, uma bela mulher loira apareceu do nada diante de Goku, seus olhos brilhantes fixos no Android 17 e 18. Mãe. Mei-Fei disse em voz suave. A pessoa que estava bloqueando na frente do Android 17 e 18 era, surpreendentemente, a esposa de Xiaia, Miers. Sua filha saiu para enfrentar inimigos poderosos. Como mãe, como ela realmente não se importava. Na verdade, ela vinha observando de lado desde cedo. Quem é você? 17 franziu a testa, os olhos brilhando com uma luz fria. Ele não sabia por quê, mas seu corpo estava dormente. Parecia que, se ele se mexesse um pouco, poderia ser decapitado. Trunks também ficou intrigado. Ele não sabia quem era aquela mulher pequena que apareceu de repente. Parecia que até os androides tinham muito medo dela. Quem é aquele? Trunks perguntou. Ela é esposa de Xiaia. Esposa do Sr. Xiaia. Minha mãe é definitivamente mais poderosa que os androides. Mei-Fei ergueu a cabeça orgulhosa, e até Xiang e Xilia sentiram confiantes. Nesse momento, 16 falaram. 17, 18, cuidado, a assinatura energética daquela mulher é muito forte. Não somos páreo para ela. O quê? Você. Ela não sabia por quê, mas no momento em que viu Miers, 18 ficou um pouco distraída aí, ao olhar para Miers. Ela teve uma sensação de déjà vu.
Dragon Ball Legend capítulo 490 Entrada chocante de Miers. O que houve, garotinha? Você tem alguma pergunta? Percebendo que a garota androide loira encarava depois que ela apareceu, os olhos verdes de Miers se desviaram. Bem, essa garotinha linda parecia ter uns 18 ou 19 anos. Android 18 parecia muito bonita, com lindos cabelos dourados caindo sobre as orelhas e sua pele branca como a neve parecia que iria se quebrar com um toque leve. Por causa da batalha anterior, suas roupas esfarrapadas estavam desgastadas, o que lhe dava um toque de fofura. Até Miers não pôde deixar de se surpreender ao vê-la. Abrindo a boca, 18 balançou a cabeça em silêncio, enterrando as dúvidas no coração. Miers sorriu e olhou para todos. De repente, uma aura vigorosa se ergueu, envolvendo todos os presentes. Como se uma montanha inteira estivesse pressionando sobre eles, todos sentiam uma pressão tremenda. Miers olhou e se virou para Android 1718 e disse: Eu vi a batalha agora há pouco. Kakarot e Vegeta perderam, então não vou te atacar, mas também não posso permitir que você os mate. Porque a gente ouviria você. 17 sorriu de lado, sem querer ouvir Miers. Quem é ele? Ele é o Android 17. Será que uma mulher pode fazê-lo se encolher com apenas algumas palavras? Ele deu alguns passos à frente e seu poder feroz rompeu o ar e atacou diretamente Miers. Espera. 18 ficou assustado. Ela não esperava que o 17 corresse imediatamente e já era tarde demais para impedi-lo. O sinal de energia dessa mulher é muito forte. 17 não é o par dela. 16 soava ambicioso. Ele também seguiu após o 17º com grandes passos. Parece que você está superestimando suas habilidades. Vendo 17 pessoas desagradáveis às suas boas intenções e atacando-a, Miers franziu os lábios e olhou para ele com um sorriso de desdém. Quando o ataque de 17 estava prestes a alcançá-la, ela agilmente estendeu a palma da mão e agarrou firmemente o punho de 17, parando no ar. Bang! O ataque do 17 foi interrompido abruptamente. Que força poderosa! 17 ficou surpreso e, ao tentar recuar, ficou chocado ao descobrir que a mão do oponente era como um alicate de aço ao segurar firmemente seu punho, impedindo-o de se mover. Era claramente uma mão fina e macia, mas seu poder não podia ser subestimado. Essa mulher é tão poderosa. 17 tem uma expressão assustada. Um calafrio subiu de repente em suas costas e ele começou a suar frio. Sua arrogância de desprezar o mundo inteiro foi subitamente extinta pela água fria. Foi preso. Ei, isso é 17. Nem mesmo Goku poderia derrotá-lo, mas Miers conseguiu detê-lo tão facilmente. Então Miers era tão forte assim. Krillin não sabia o que dizer. Seus lábios tremiam e até sua voz tremia. Foi a primeira vez que percebeu que a mulher que esteve com Xia era tão poderosa que poderia suprimir completamente os androides. Incrível! Ela é esposa do Sr. Xia. Se o Sr. Xia está disposto a agir, os androides não são nada com que se preocupar. Trunks foi o mais chocado, pois o surgimento de um especialista forte neste mundo havia completamente derrubado seus valores. Esses são androides, mas eram tão facilmente contidos. Trunks estava mais confiante do que nunca, olhando para Miers com expectativa. Outros olhavam com uma expressão atônita enquanto Vegeta estava ainda mais atônito. Seu lábio se curvou e ele disse: Droga, eu também sou um Super Saiyajin. Porque a distância entre eu e ela é tão grande. Se eu não estou agindo contra você, não significa que você possa ser arrogante na minha frente. Android 17, como devo te punir? Com os olhos verdes brilhando com uma luz fria e assustadora, Miers olhou para 17 com um leve sorriso no rosto. Miers é uma pessoa orgulhosa. Se ela disse que não vai interferir na batalha entre Goku e androides, então com certeza não vai fazer isso. No entanto, se alguém a provoca e considera sua bondade como bens sem valor, terá que pagar um preço alto. Moça, por favor, solte o 17. 16 já tinham vindo correndo. Miers olhou de lado pelo canto dos olhos, ignorando completamente e, com um arremesso poderoso, lançou 17 para 16. Bang! O chão tremeu. 16 pegou 17 enquanto a força imensa fazia o chão sob seus pés afundar de repente e rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalharem a uma distância de 100 metros. O poder assustador quase cobriu toda a crista da montanha com a energia da destruição. Pegue esse androide e vá, enquanto eu ainda não quero te matar. 16 olhou para o majestoso Miers com uma expressão grave e permaneceu em silêncio.
Há pouco, seu braço estava diretamente dormente e o computador em seu cérebro imediatamente calculou quanta força o oponente usava, o que era incomparável. 16 rapidamente chegaram a essa conclusão. Felizmente, ela parecia não ter más intenções contra ele e os outros, e também não tinha pensamentos de completamente obliterando-os. Desgraçado, seu 17. Gritando com voz fria, 18 caminhou até ele com um olhar frio no rosto. Vendo que sua irmã estava brava, 17 foi se acalmando aos poucos, e então olhou profundamente para o Mieres. Vamos embora por enquanto, mas com certeza vamos tirar a vida do Goku. Depois disso, 17, 18 e 16 imediatamente se retiraram do alcance da aura de Mieres. Senhorita Mieres, você não deve deixar os androides saírem, pois eles colocariam o mundo inteiro em perigo. Trunks gritou apressado ao ver que os androides estavam prestes a desaparecer. Colocar o mundo inteiro em perigo? Não, eles não conseguem só com a força. Balançando a cabeça, Mieres olhou indiferente para o céu azul, os olhos cheios de confiança. A força desses androides nem era comparável à de Zanja, então como ela poderia colocá-los nos olhos dela? Mas Trunks quis dizer algo, mas hesitou, muito relutante. Uma oportunidade tão boa para aniquilar os androides escapou assim, de repente. Trunks ficou extremamente arrependido. Mas esse Saiyajin chamado Mieres na frente dele claramente não queria ouvir suas palavras. Chega. Shia já disse isso antes. Não vamos interferir na batalha entre você e os androides. Ganhar ou perder é problema seu. Se sua força não for suficiente, vá treinar. Não pense sempre em depender dos outros. Talvez eu consiga te salvar uma vez, mas não na segunda. Já desobedeci as ordens de Shia porque aparecia agora há pouco. Mieres gritou diretamente. Se a pessoa sempre pensa em depender dos outros, como pode se tornar forte? Além disso, isso era só uma pequena provação. Como Super Saiyajin, eles nem conseguem lidar com os androides. Dessa vez, ela se assumiu. Não olhe para sua aparência majestosa, ela certamente será repreendida por Shia quando voltar. Trunks olhou sem expressão, e finalmente suspirou como se toda sua força tivesse se esgotado. Ele parecia um pouco abatido. De fato, ele dependia dos outros desde criança. Antes, ele dependia do irmão mais velho Gohan, e agora estava pensando novamente em depender de Mieres e Shia. Como ele pode se tornar poderoso assim? Nesse momento, Goku se aproximou e deu um tapinha no ombro de Trunks. Mieres está certo. Se você quer derrotar os androides, precisa ficar mais forte. Não há nada que não se possa derrotar. Depois de dizer isso, ele foi até o lado de Vegeta, tirou um feijão senzu de uma bolsa e entregou. Vegeta pegou o feijão senzu e comeu. Os ferimentos por todo o corpo desapareceram imediatamente, e então ele ficou ali com o rosto sombrio. De repente, Vegeta rugiu. Uma aura violenta e indignada, como um trovão, de repente ergueu um furacão feroz. Então ele voou para o céu e desapareceu do outro lado do horizonte. Vegeta levou um choque e tanto. Os olhos de Mieres brilharam. Pensem como foi difícil ser promovido a Super Saiyajin, mas antes mesmo da batalha acabar, ele foi suprimido por uma mulher assim, do nada. Com o ego e a arrogância de Vegeta, como ele pode engolir isso e como pode ter a cara para ficar ali? Esse cara. Goku balançou a cabeça. Na visão dele, ganhar ou perder era algo comum. Quando participou do torneio mundial de artes marciais, ele não costumava ficar em segundo lugar. Se perder, apenas treine duro e fique ainda mais forte. Ele precisa olhar para vencer ou perder com tanta rigidez? Essa era a diferença entre Goku e Vegeta. Goku vivia na Terra desde criança e, por ser fraco, passou por experiências desafiadoras e ficou forte aos poucos. Ele já havia perdido muitas vezes enquanto Vegeta tinha talentos extraordinários na infância e cresceu ouvindo os outros elogiá-lo. Então a fronteira entre vencer e perder era como uma maldição para ele, prendendo-o firmemente. Eu vou trazê-lo de volta. Dito isso, Goku procurou a aura de Vegeta e o seguiu. Trunks olhou para suas costas preocupado e quis segui-lo, mas não sabia com que autoridade deveria segui-lo, então só pôde ficar ali com um olhar vazio. Dragon Ball Legend capítulo 491 Procure outra oportunidade Mieres, você realmente não vai intervir na questão dos androides? Xixi se aproximou e perguntou preocupada. Se Mieres e outros não interviessem, seria realmente difícil lidar com androides. Claro, a única coisa que a aliviava era que a Terra não parecia estar em perigo de destruição desta vez.
Claro que você deveria resolver esse tipo de assunto sozinho, disse Myers como se fosse esperado. Acho que esses androides não são ruins, não são inimigos. Você também acha? Xixi disse surpresa. Ah, eles parecem agir de forma um pouco inescrupulosa, mas realmente não sinto nenhuma aura assassina deles. Eles não deveriam ser pessoas ruins. Todos ficaram em silêncio por um momento, se perguntando se haviam julgado mal os outros. Os androides não parecem ser tão malignos quanto Trunks disse. Será que é realmente porque o mundo é diferente e a personalidade dos androides é diferente? Ou será que é só o disfarce deles? Ou talvez eles não consigam ver a natureza assassina dos androides. Um pensamento estranho surgiu em sua mente. Em vez de os androides serem pessoas más, é melhor dizer que são crianças travessas e indisciplinadas que se tornaram poderosas. Eles são movidos pela vontade de fazer o que querem, sem nem pensar nas consequências. Os androides aqui parecem ser bem diferentes. Abrindo a boca, Trunks não sabia o que dizer. Mãe, vamos nos esforçar. Eu mesmo os derrotarei. Mei-Fei acenou com os punhos pequenos e disse com ferocidade. Sua forma Super Saiyajin ainda não está totalmente desenvolvida, e seu poder de batalha em estado normal também é muito fraco, então ela não conseguiu participar da luta agora. Também temos que treinar duro. Como eles podem ser superados pela irmã mais nova? Xiang e Chili tomaram decisões uma após a outra. 1. Mie sorriu feliz. Se ela puder pegar os androides emprestados para criar seus filhos, não seria em vão deixá-los escapar. Ela olhou para Trunks e disse, para onde você pretende ir agora? Trunks olhou para todos sem expressão e de repente percebeu que realmente parecia não ter para onde ir. É razoável dizer que ele é filho de Vegeta e Bulma. Se ele quiser ir a algum lugar, deveria ir até a casa da Bulma ou seguir o Vegeta, mas infelizmente está em um espaço-tempo diferente. Bulma não se casou com Vegeta, em vez disso se casou com Goku, pai do irmão mais velho Gohan. Como resultado, Trunks ficou confuso. Ele não podia ir nem à casa da Bulma nem à do Vegeta, senão isso só aumentaria o constrangimento e deixaria todos desconfortáveis. Depois de pensar um pouco, parece que ele só pode ir até o Lookout. Nesse momento, Myers disse de repente, por que você não vem na minha casa? Xiaia não te disse que ele te ensinaria a ficar mais forte. Se você mesmo não ficar mais forte, mesmo que os androides daqui sejam exterminados, e os androides do seu mundo, quem vai acabar com eles por você? No fim, você terá que contar consigo mesmo. Trunks ficou atônito por um tempo e, de repente, percebeu que é realmente melhor confiar em si mesmo do que nos outros. Só ele pode salvar seu próprio mundo. Então, ele se curvou para Myers. Obrigado, entendo. 1. Myers sorriu levemente. Então, também vamos treinar. Depois de assistir à batalha entre Goku e os androides, sinto que ainda estou fraco demais. Disse Kuririn com um suspiro. Embora, com sua força atual, não seja exagero dizer que, mesmo olhando por todo o universo, ele é considerado um grande especialista, as pessoas têm medo de comparação. Há tantos especialistas ao redor dele que são mais poderosos que ele sente que não é muito poderoso. Parece que os androides não vão ameaçar a Terra por enquanto, mas não podemos baixar a guarda, disse Piccolo com uma expressão calma. Sim. Todos assentiram. A briga de Goku e Vegeta agora fez eles sentirem mais urgência. Se eles não trabalharem duro e treinarem, nem terão a qualificação para ficar de lado e assistir. Então conversaram por um tempo, depois todos se dispersaram e foram treinar individualmente. Um planalto seco cercado por rochas irregulares. Vegeta rugiu furioso, e energia violenta e caótica se dispersou. Brum! Brum! Uma enorme bola de luz subiu lentamente como o sol, evaporando todos os elementos do ar de uma vez. Vegeta, espera um minuto. Goku apareceu de repente ao lado de Vegeta. Kakarote, você veio rir de mim também? O rosto de Vegeta estava sombrio como água, e sua voz fria cheia de intenção assassina. Goku acenou com as mãos. Não, não, estou procurando por você sobre treinamento. Treinamento? Correto. O rosto de Goku ficou sério enquanto ele dizia com sinceridade, Vegeta, você também sente, né? Super Saiyajin não é a combinação dos androides de forma alguma. Para derrotá-los, precisamos nos tornar mais poderosos, mas não é fácil aumentar o poder do estado normal, então pensei em um método mais rudimentar. Se o Super Saiyajin não consegue, então só supere o Super Saiyajin. Respondeu Vegeta. Sim,
Supere o estado Super Saiyajin. Use um método ainda mais rudimentar para aumentar a força da transformação Super Saiyajin. Com um olhar sério nos olhos, Goku encarou fixamente Vegeta e falou: a amplificação de força do Super Saiyajin normalmente é 50 vezes, mas se conseguirem alcançar o Super Saiyajin ascendido, a amplificação de força pode ser aumentada para 65 vezes, e se continuarem a romper, podem alcançar o Super Saiyajin de poder completo com 80 vezes a amplificação. Claro, eles ainda não sabiam disso, eles só tinham algumas conjecturas no coração. Vegeta baixou a cabeça e ficou em silêncio por um tempo antes de mostrar um sorriso raramente visto. Seus pensamentos são parecidos com os meus. Já que Super Saiyajin não é forte o suficiente, então vamos superar Super Saiyajin. Vegeta quase soltou um rugido. Perder para aquela androide chamada 18 foi a maior vergonha da vida dele. Para lavar essa vergonha, ele usaria um poder mais forte para derrotar o oponente com suas próprias mãos. Vendo Vegeta concordar com a ideia, Goku sorriu animado e disse em voz baixa: conheço um bom lugar para treinar. Treine por um ano dentro de casa, mas só um dia vai passar lá fora. Que lugar? Quando Vegeta soube que um lugar tão bom existe, seus olhos brilharam. Câmara do Tempo Hiperbólica em Vigia. Laboratório do Dr. Gero, no segundo andar subterrâneo. Um supercomputador estava ligado e luzes indicadoras vermelhas ou verdes piscavam no equipamento ao lado. No centro da toca subterrânea, uma criatura verde parecida com uma cigarra estava enrolada em uma larva, flutuando em um recipiente cheio de solução verde. A máquina ao lado entregava nutrientes para ela sem parar. Whoosh! Com um rápido flash, a figura de Chiaia apareceu no covil subterrâneo do laboratório. Olhando para a célula larval no recipiente, Chiaia zombou. De fato, este mundo também tem célula larval. Embora eu não saiba quais linhagens estão incorporadas nessas larvas, como precaução, é melhor destruí-las. Originalmente, Cell deveria ter linhagens de Saiyajins, Namekianos e demônios do gelo. Mas neste mundo, Frieza e seu pai não vieram à Terra. Naturalmente, o Dr. Gero não tinha como obter os genes de Frieza, então a célula nessa nave de reprodução deveria ter apenas genes de Saiyajin e Namekiano. E talvez os genes daqueles alienígenas que invadiram a Terra muitas vezes. Pensando na astúcia do Dr. Gero, como ele poderia deixar passar essas oportunidades de obter sangue? Será que ele incorporou meus genes, os de Xiling e Miers? Os olhos de Chiaia brilharam com uma luz fria. Embora ele tenha agido na Terra apenas algumas vezes, quando agiu e derrotou Tagoma, talvez o Dr. Gero estivesse observando. De qualquer forma, a célula larval não pode ser mantida viva. Pensou friamente. Chiaia varreu as pilhas de documentos sobre a mesa e então colocou uma grande bola de energia. Após uma explosão devastadora, todo o laboratório e até toda a cadeia de montanhas foram completamente arrasados após sofrerem duas grandes explosões. Agora não há mais problemas futuros. Chiaia sorriu de coração aberto e então desapareceu. Do outro lado, depois que o Android 18 e outros voaram para longe, pararam em uma floresta virgem exuberante. 17 tinha uma expressão sombria no rosto, e seu corpo inteiro emitia frio. O ataque poderoso de Miers havia ferido seriamente sua autoconfiança. Droga, quem era aquela mulher? 17 rugiu furioso. Depois que ele e sua irmã 18 foram transformados em androides, Dr. Gero os colocou em sono profundo porque temia que eles se rebelassem. Então eles não sabiam muita coisa. Então, claro, eles não sabem a identidade de Chiaia, Xiling e Miers. De acordo com os registros dos dados, a mulher loira se chama Mieres, e junto com outra mulher chamada Xiling, ambas são esposas de um homem chamado Chiaia. Parece que todos são Super Saiyajins. 16 leu a informação em sua mente, e um olhar preocupado apareceu em seu rosto rígido. Miers. 18 sussurrou, mas ela não é forte demais. Ela também é uma Super Saiyajin, mas Goku e os outros nem podem ser comparados a ela. 16 disse, sim. Essa mulher é muito forte. Quando ela agiu agora há pouco, tentei medir a intensidade energética dela, mas nem consegui medir. Existem apenas dois casos em que a energia não pode ser medida. Uma é que a outra não tem energia alguma, e a segunda é que ela excede o alcance de detecção. A situação de Miers é obviamente o segundo tipo. Embora Miers estivesse atualmente presa no Super Saiyajin 2, sua força já havia atingido o nível do Super Saiyajin 3. Há um personagem tão anormal presente. É impossível para nós matar o Goku.
17 disse irritado. Então só podemos procurar outra oportunidade. 18 deu de ombros, acariciando o cabelo loiro dela. Ela apertou delicadamente o colar em forma de lua crescente ao redor do pescoço com a mãozinha. Sob a luz do sol, o colar da lua crescente brilhava com uma luz prateada. Dragon Ball Legend capítulo 492 Encontrando androides. Na verdade, 17 e 18 não se importavam com a missão de matar Goku designada pelo Dr. Gero. Afinal, o Dr. Gero já estava morto. Não há necessidade de se esforçar ao máximo para essa missão. Desde o início, eles só queriam usar essa missão para passar o tempo. Mas quem diria que, quando estavam prestes a começar a missão, encontrariam um especialista forte como Mieres, pegando-os de surpresa. Diante do poderoso Mieres, 17 e 18 não ousaram agir de forma imprudente e só puderam adiar o plano. Também surpreendeu 18 anos que Mieres lhe parecia familiar. Eu a vi em algum lugar? 18 ficou perdido em pensamentos. Tenho certeza de que, depois de me transformar em androide, não vi humanos comuns. Então essa familiaridade deve ser porque eu a tinha visto antes de ser transformada em um androide. Mas, acho que nunca conheci Saiyajins antes. 18. No que você está pensando? Vendo sua irmã sentada no chão, atordoada, 17 perguntou curioso. Nada, vamos. Primeiro procuraremos uma cidade para trocar de roupa. Não quero mais ficar com essas roupas esfarrapadas. 18 voltou à expressão indiferente, deixando 17 boquiaberto. Sim, sim. 17 repetiu rapidamente, parecendo um irmão obediente. A cidade mais próxima fica a apenas 30 quilômetros daqui. O número sublinhando 16 chamou o mapa em sua mente. Vamos voar? Não, é muito chamativo. Vamos caminhar pela estrada aí, quando encontrarmos um veículo, vamos pegá-lo. 17 lambeu os lábios, suas pupilas azuis brilhando com luz fria. Então, vamos. 18 se levantou, ajeitou as roupas penduradas e cobriu a pele exposta. Então saíram da floresta virgem e entraram na estrada sinuosa da montanha. Era a estrada da fazenda de árvores próxima. Havia caminhões grandes transportando madeira, e muito raramente carros passavam. Eles tiveram muita sorte e conseguiram parar uma caminhonete pequena. Eles expulsaram o motorista e os passageiros do carro e depois levaram a caminhonete pequena. Virando a esquina da estrada sinuosa da montanha, eles se aproximaram da estrada da cidade. 17 dirigia freneticamente a caminhonete pequena para frente, movendo o volante constantemente, fazendo a viagem ser turbulenta o tempo todo, deixando uma nuvem de poeira atrás. 17. Dirija devagar, não corra de um lado para outro sem jeito. Sentindo-se desconfortável com o volume de solavancos, as lindas sobrancelhas de 18 franziram. Teria sido melhor voar direto. Sem se preocupar, 17 riu alto, acelerou ainda mais. Quem diria que dirigir seria tão interessante, igual um brinquedo grande. Mas é um pouco mais lento. Sério. 18 balançou a cabeça em desagrado e não tinha solução para a loucura de 17. Ela e 17 são irmãos gêmeos. Normalmente, quando 17 está agindo de forma indisciplinada, ela o deixa em paz. 16 no banco de trás ainda parecia sem graça, sem dizer nada, olhando fixamente para a bela paisagem do lado de fora da janela. E 16, você também foi criado para matar o Goku? Você é puramente mecânico, certo? E sua energia? 18 apoiou o queixo e olhou pela janela, a brisa suave acariciando seus lindos cabelos. Minha missão é matar o Goku. Em termos de força, sou um pouco mais forte que vocês dois, disse 16 com sinceridade. 17 ficou surpreso, então riu surpreso e disse, 16, está brincando? Eu e o 18 temos modelo de energia infinita, e o nosso modelo é mais novo que o seu. Como sua energia pode ser maior que a nossa? Chato. 16, não fique sempre atordoado. 17 se virou e olhou para 16, e então continuou dirigindo de forma imprudente. A caminhonete acelerou em potência máxima e se afastou longe. Bip. 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 Nesse momento, 16, sentado no banco de trás, abriu os olhos e disse sem mudar nenhuma expressão. Há uma assinatura de energia muito poderosa se aproximando pela frente. Parece ser várias vezes mais forte que o Goku e os outros. Eles são várias vezes mais fortes que o Goku. Ainda existe alguém assim na Terra. Devemos evitar essa pessoa.
17 estalou os lábios, seu rosto bonito exibindo uma expressão capaz de cativar inúmeras mulheres. Desde que experimentou a força de Mieres, ele ficou muito abalado e não acha mais que seja invencível. Às vezes é melhor manter um perfil discreto. Mas parece que há especialistas fortes demais na Terra. Ele acabou de conhecer Mieres, e agora outro especialista forte surgiu. Bem, podem ser da família Mieres. 16 disse. Mieres. A testa branca de 18 franziu levemente ao lembrar da pequena Saiyajin de antes, e assentiu. Vamos evitá-los. Já é tarde demais, aquela pessoa já chegou perto. O que? Essa pessoa quer brigar. A assinatura energética deles é muito forte. Não recomendo demonstrar hostilidade, analisou e disse 16. No céu, depois que Xiaia destruiu o laboratório do Dr. Gero, ele voava tranquilamente de volta para casa quando notou uma pequena caminhonete se movendo rapidamente na estrada sinuosa da montanha. Com um breve olhar, percebeu que eram 18 e outros. Minha sorte é tão boa que até encontrei os androides. Com um leve sorriso no rosto, Xiaia voou em direção ao local onde a caminhonete havia parado. Ei, Android 17, 18 e 16. Xiaia pousou, parando em frente à caminhonete com um sorriso. Scree, a caminhonete pequena freou de repente, fazendo várias marcas pretas de derrapagem aparecerem no chão. 17 bateu no volante e saiu do carro. Pelo que lhe tem na aparência, ele é Xiaia. Não haja precipitadamente. 16 o seguiu, olhando solenemente para o homem de cabelos pretos à sua frente. HMM. 17 assentiu com um raro olhar sério. Talvez por intuição de especialista, ao enfrentar Xiaia, seu cérebro sentia perigo, como se tivesse encontrado um predador. Ele não ousou agir precipitadamente. De lado, no momento em que Xiaia apareceu com 18 anos, ficou atordoado. Você deve ser o Sr. Xiaia. Sua esposa não disse que você não interviria na nossa luta com Goku? Disse 17 com a voz afundada. Miers. Ela fugiu? Xiaia ficou atônito por um tempo, depois balançou a cabeça e sorriu. Naturalmente, desde que você não massacre sem querer, pode fazer o que quiser. Não vou interferir, mas quero lembrar que seu maior inimigo não é o Goku. Como assim? 17 franziu a testa. Xiaia sorriu e balançou a cabeça. Você vai saber no futuro. Os androides do Dr. Gero não são só vocês. Ah, falei demais. Enfim, tome cuidado. Embora seja basicamente certo que o mundo de Self Trunks deve ter chegado a este mundo muito cedo, se algo inesperado acontecer, se ele realmente chegaria como no mundo original, Xiaia não ousou garantir nada. Agora ele é um grande especialista, e cada uma de suas palavras e ações tem um significado semelhante a um decreto. Então não pode simplesmente abrir a boca e falar o que quiser. Depois de ouvir as palavras de Xiaia, tanto 17 quanto 18 ficaram em silêncio. O que as palavras deles significam? Eles não são os únicos androides do Dr. Gero. Será que existem outros androides? Olhando para eles com um sorriso, Xiaia os avaliou. 17 sempre pareceu um adolescente e os anos não deixaram marcas nele, enquanto 18 usava um colete rasgado sobre os ombros e roupas esfarrapadas penduradas no corpo. Parece que ela não tem nenhum estilo especial. 16 estava olhando sem expressão, ainda com um olhar sem graça. Depois disso, desejou sorte a eles, torcendo para que evitassem os jogos da cela. Xiaia é como um espectador, sentado e observando as nuvens subirem e se espalharem e as flores desabrocharem. Quando estava prestes a sair, foi parado. Seu nome é Xiaia? Uma voz agradável perguntou. O rosto lindo e gelado de 18 olhava para Xiaia, suas pupilas azuis brilhando. É isso mesmo. Xiaia ficou atônito por um momento e então olhou para o Android 18, apenas para ver que ela o encarava. Dragon Ball Legend capítulo 493 Os Trunks atônitos do que está acontecendo. Xiaia se sentiu confuso. Ele nunca tinha conhecido Android 18 antes e, mesmo no mundo da Chama Dourada, ele mesmo a matou. Claro, o 18 naquele mundo era um pouco diferente dos 18 à sua frente. Seja temperamento ou crueldade, não é a mesma coisa. O que houve? Xiaia franziu a testa e perguntou. 18 abriu a boca antes de balançar a cabeça para Xiaia. Não, nada. Então eu vou embora, tome cuidado com outros androides. Depois disso, um redemoinho surgiu do nada, e então a luz explodiu antes que Xiaia saltasse para o céu e, como uma flecha, disparou em uma direção, desaparecendo de repente. Ei,
18. O que há com você? Você se apaixonou por aquele Saiyajin? Estou te dizendo, embora ele seja um pouco bonito, ele já tem uma família. Você não quer ser amante. E você? 17 olhou para a irmã de forma estranha enquanto ele se aproximava e disse indiferente. Ah, você não está realmente pensando isso, está? 17 gritaram exageradamente. Tente dizer de novo. Com uma expressão feroz, 18 encarou 17 ferozmente enquanto uma intenção violenta de assassinato o envolvia. 17 rapidamente fechou a boca e encarou o 18, que estava agindo de forma estranha. O que aconteceu? Não é nada. Só lembrei de algumas coisas do passado, disse 18 pensativa, com um olhar vazio no rosto. Ela também era uma humana comum antes. É quando você era humano. Mas acho que agora também está muito bom. Não há muitas pessoas na Terra que sejam comparáveis para nós. Podemos fazer o que quisermos e ser mais livres, claro, exceto para aquela família normal, disse 17 de forma despreocupada. 18 assentiu. Mas devemos prestar atenção ao que Chiaya disse quando saiu. Existem outros androides? 17 perguntou em dúvida. Então riu e disse, vai saber, talvez ele só esteja nos enganando. Não, é melhor ser mais cuidadoso. 18 balançou a cabeça. 16 falou, tão taciturno quanto sempre, e não falou muito. Também acho que devemos prestar atenção. Chiaya não tem intenções maliciosas contra nós e não há necessidade de nos enganar com essas palavras. Então certo, vamos prestar atenção. Vamos para a cidade primeiro. No hemisfério norte, na ilha não muito longe da Kami House. Na vila, Mies voltou com Trunks e as crianças. Assim que entraram pela porta, Xiang e os outros começaram a brincar. Você voltou. Xiling, que também tinha lindos cabelos loiros, saiu, enquanto Launch preparava o almoço na cozinha, quando uma fragrância apetitosa se espalhou da cozinha. Mãe. Xiang e Xili correram até ela. Ela é Xiling e também esposa de Chiaya, Mies apresentou casualmente. Trunks olhou para Xiling surpreso, chocado por dentro. Ela também é uma Saiyajin feminina pequena e bonita, com uma cabeça cheia de cabelos dourados que exalavam brilho cintilante. Ela também é uma Super Saiyajin. Além disso, assim como a senhorita Mieres, ela também mantém o estado de Super Saiyajin no dia a dia. Trunks não conseguia entender a situação de Xiling e Mieres. Pelo que ele entende, Super Saiyajin não é fisicamente exaustivo. Eles realmente mantêm o estado de Super Saiyajin durante o dia a dia. Com a pobre base marcial de Trunks, ele não conseguia entender a situação de Xiling e Mieres, mas sua intuição de guerreiro o fazia perceber vagamente a força deles. Olá, meu nome é Trunks. Trunks fez uma reverência e cumprimentou educadamente. Mieres sorriu e disse, Trunks não tem para onde ir. Chiaya não disse que ele iria treiná-lo. Então, deixei ele vir. Xiling olhou para Mieres pelo canto dos olhos e olhou para Trunks. A cor do cabelo dele, que era igual à de Bulma, indica claramente sua identidade. Bem, lave as mãos primeiro. O almoço está prestes a começar. Quando Chiaya voltar, você pode segui-lo para o treinamento. Entendido. Trunks respondeu alto. Nesse momento, Launch, usando um avental, saiu segurando uma panela de sopa quente na mão. Ela colocou uma concha de sopa em cada tigela e gritou, o almoço está pronto, você pode começar a refeição quando Chiaya voltar. Ah, esse é o jovem Trunks. Launch e Bulma também são melhores amigas e se conhecem desde a infância, então ela sabe muito sobre o assunto de Trunks de outro mundo. Com apenas um olhar para a roupa e a cor do cabelo de Trunks, ela reconheceu sua identidade. Sim, ele é Trunks. Após a apresentação, eles se conheceram e Trunks contou sobre a situação no outro mundo. Eles já tinham ouvido Chiaya falar sobre isso antes, mas agora, ouvindo do próprio envolvido, a sensação é diferente. É muito trágico, os androides daquele mundo são odiosos demais. Disse Launch, irritado. Este mundo é diferente, não é? Os androides aqui parecem ser diferentes. Embora ajam como querem, não parecem malvados. Mieres disse. De fato, 17 e 18 são um pouco diferentes do meu mundo. Trunks disse melancólico. Talvez isso seja por causa das diferenças na história, mas se os androides deste mundo não realizarem destruição, o mundo não seria salvo. Esse é exatamente o propósito de sua vinda a este mundo. Logo, Chiaya voltou e então tirou uma grande pilha de documentos de seu espaço dimensional. Olhando para a pilha grossa de documentos, Trunks perguntou surpreso, Senhor Chiaya,
O que é isso? Estes são os projetos que acabei de receber do laboratório do Dr. Gero. Olhe para eles, devem ser os dados de pesquisa dos androides. Quando Trunks ouviu isso, seu corpo inteiro tremeu, e ele correu rapidamente para os documentos para analisá-los seriamente. Sim, estes são os projetos do 17 e 18, e também há alguns sobre o 16. Isso. As mãos de Trunks tremiam. Esses materiais são preciosos demais. Seja para este mundo ou para o seu mundo original, eles são extremamente importantes. Certo, guardem-nas, pessoal. Vamos comer primeiro, depois treino vocês à tarde. Chiaya sorriu enquanto acariciava o queixo. Sim, Sr. Chiaya. Não, Mestre Chiaya. O corpo inteiro de Trunks tremia enquanto ele cuidadosamente guardava os projetos dentro de uma cápsula Oipo em branco antes de se dirigir respeitosamente a Chiaya. Após um almoço agradável, no pátio da vila, Chiaya começou a treinar Trunks. Use seus movimentos e me mostre o domínio que você tem sobre sua força. Trunks tem uma base muito superficial em artes marciais, e pode-se até dizer que ele não passou por nenhum treinamento formal. Isso fez com que muitos dos movimentos de Trunks fossem superficiais e, ao lutar, ele acha difícil controlar as oportunidades, e praticamente depende totalmente de energia poderosa para descontrolar. Isso é causado principalmente pela situação no mundo dos Trunks. No mundo onde Trunks vive, artistas marciais e guerreiros há muito tempo foram enterrados nas marés da história. O guerreiro restante, o próprio Gohan, não havia recebido nenhum treinamento formal e, no máximo, viveu com o Piccolo por apenas um ano. Na sequência de lutas seguintes, ele só conseguia se atrapalhar sozinho enquanto lutava, o que fazia com que o próprio Gohan não fosse diferente de Trunks. Na Terra, o núcleo das artes marciais está no controle do Ki, que requer manipulação meticulosa e sutil, e é a essência de várias escolas de artes marciais. A perda das artes marciais na Terra também causou a perda dessa essência. Não importa o quanto Gohan e Trunks se atrapalhem, não se compara ao ápice dos predecessores por centenas de anos. Embora possam facilmente se tornar especialistas fortes como o físico de um Saiyajin, diante dos poderosos androides, não tinham muitas soluções e eram suprimidos em todos os aspectos. 1. Trunks gritou, sacou sua espada e se transformou em Super Saiyajin antes de cortar ferozmente o céu. Lâminas brancas cortavam o ar, fazendo um som abafado. Seus movimentos eram afiados e extremamente destrutivos, cada movimento acompanhado por um ki impressionante. Chiaya olhou para os movimentos de Trunks e sabia que ele não fazia ideia do que era uma batalha real. Pare. Chiaya olhou para ela por um tempo antes de gritar. Trunks parou e saiu do estado Super Saiyajin. Agora eu sei o básico de vocês. Parece que você precisa começar o treinamento do zero, caso contrário não há chance de derrotar os androides no seu mundo. Olhando para Trunks com uma expressão surpresa, ele continuou. Seus ataques são inhabilidosos. Se você atacar tão ferozmente sem parar, será muito consome energia e não terá efeito algum. Se for sobre habilidades no manejo de espadas, Yajirobe é um especialista nessa área. Venha, me ataque. Chiaya estendeu um dedo enquanto um sorriso indiferente surgia em seu rosto. 1. Trunks assentiu surpreso e brandiu sua espada para atacar Chiaya, mas Chiaya, que estava à sua frente, não se moveu nem um pouco. Ele apenas balançou o dedo no ar e todos os ataques de Trunks desapareceram. Seus ataques foram completamente ineficazes. Como isso pode ser? Trunks estava atordoado, achando difícil aceitar. Não só meu ataque não teve efeito, como eu nem conseguia fazê-lo se mover meio passo. Essa disparidade é grande demais, certo? Dragon Ball Legend capítulo 494 Outra máquina do tempo. Ele sabia que não era páreo para Chiaya e tinha certeza de que seria derrotado, mas que seria derrotado tão facilmente que achava difícil aceitar. Ele também é um Super Saiyajin, mas não conseguiu durar nenhum movimento contra ele. A disparidade é tão grande assim? Isso nem está no mesmo nível. Em vez de lamentar seu destino, o humor de Trunks subiu de repente, e ele disse sinceramente, por favor, me ensine, professor Chiaya. Considerando seu nível de transformação Super Saiyajin, seu poder explosivo é suficiente, mas seu controle sobre sua força precisa ser treinado desde o começo. Pegue. Chiaya jogou uma cápsula Oipo em Trunks. Trunks a pegou, abriu e viu que continha uma pulseira verde. Use a pulseira da gravidade e depois aumente a gravidade ao máximo. Além disso, você não pode se transformar em Super Saiyajin.
Sim. Depois de responder, Trunks colocou a pulseira e ligou a gravidade. De repente, um campo de força descendente formou um campo gravitacional. Trunks estava no meio e sob enorme pressão, e quase não conseguia ficar firme. Que gravidade tão poderosa! Trunks ficou surpreso, mas não se transformou em Super Saiyajin seguindo as instruções de Jiraiya. Logo, sua testa estava suada e sua respiração ficou desordenada. Jiraiya sentiu e disse, sob a forte gravidade, seu corpo não pode se adaptar totalmente. Logo, muitas falhas invisíveis serão expostas. A partir de agora, vocês precisam manter a gravidade ativada e, quando se adaptarem a essa gravidade, passaremos para a próxima etapa do treinamento. Sim. Trunks gritou alto. Durante toda a tarde, Trunks usou a pulseira da gravidade, mas a constituição de um Saiyajin é realmente extraordinária, especialmente para alguém como ele, que pode se transformar em Super Saiyajin. Em apenas uma tarde, Trunks basicamente se adaptou à gravidade da pulseira de gravidade. Vendo isso, Jiraiya sentiu repetidas vezes. Saiyajins e híbridos terráqueos já desbloquearam seu potencial até certo ponto, mas para uma raça, sangue misto demais reduz a pureza da raça. Os Saiyajins do planeta Ungsan já são fortes o suficiente. Jiraiya não se opõe à união de Saiyajins e terráqueos, mas não há necessidade de melhorar o poder de sua raça por meio da hibridização. Pelo contrário, para a continuação de uma raça, é necessário minimizar tais fenômenos, porque se houver híbridos demais, após várias gerações, a linhagem do Saiyajin ficará cada vez mais fina e, no futuro, se a linhagem do Saiyajin pode ser estimulada, é difícil dizer. Quando Jiraiya treinava Trunks, Xiling e Miers também não descansavam. Eles estavam pessoalmente dando treinamento especial para Xiang, Chili e Meifei. À medida que a noite se aproximava, uma ligação de Bulma interrompeu o plano de treinamento de Jiraiya. Ei, Trunks. A equipe da minha corporação encontrou uma aeronave estranha com o símbolo da cápsula Oipo nas montanhas a oeste. Pode vir dar uma olhada? Bulma disse ao telefone. Ah, claro. Trunks desligou, contou o motivo para Jiraiya e estava prestes a voar em direção ao endereço dado por Bulma. Espera aí, Trunks. Trunks parou, flutuando no ar. Depois de examinar a aeronave, vou ir diretamente para o observador. A próxima sessão de treinamento será lá, disse Jiraiya a Trunks. O que com um aceno de mão, Trunks voou alto no céu enquanto pensava. Que aeronave estranha que a Bulma estava falando. Olhando para a figura de Trunks se afastando, Jiraiya sorriu e disse para Xiling e Mieres, a aeronave de Seu apareceu. Cella. É o androide de quem você está falando o que incorporou muitos genes? Mieres perguntou com interesse. Sim, é ele, mas a célula atual ainda está no estágio imperfeito. Ele não é muito forte. Depois que ele absorver 17-18, ele vai se transformar em forma perfeita, que é mais ou menos igual ao seu Super Saiyajin Full Power anterior. Tão fraca, então não tenho interesse. Mies balançou a cabeça com desdém e pensou, quão poderoso o seu pode ser se demora muito para atingir força total. Ela poderia esfaqueá-lo até a morte com apenas um dedo. Agora, a única coisa que pode despertar seu desejo de lutar é Majin Buu depois de quebrar o selo. Pessoas poderosas estão sozinhas. Ah! Mies inclinou a cabeça friamente e olhou para o céu. Ei, se quiser encontrar um adversário igual, receio que terá que esperar alguns anos. Quando Jiraiya viu suspirar com pesar, ele bateu a cabeça dela. Além de Jiraiya, ninguém ousava bater sua cabeça. É uma pena que 18, uma pessoa tão linda, vá ser engolida. Miers lambeu os lábios. 18? Então resgate ela nessa hora. Pensando em seu, Jiraiya não o leva muito a sério, mas seu caminho evolutivo é bastante interessante. Ao engolir o mesmo tipo de androides, ele pode sofrer mutações. Forma imperfeita, forma semi-perfeita e forma perfeita, porque é semelhante a um Digimon. Haverá também um formulário final? Ah, é verdade, depois da forma perfeita, também tem a superforma perfeita. É parecido com o Digimon Supremo. Seu é como um Digimon até certo ponto. Na verdade, as 4 formas de Seu, forma imperfeita, forma semi-perfeita, forma perfeita e forma superperfeita, correspondem respectivamente ao Super Saiyajin comum, Super Saiyajin ascendido, Super Saiyajin de poder completo e Super Saiyajin 2. Nos arredores da cidade oeste, as colinas próximas à área de 1050 oeste. Trunks pousou com espada nas costas.
Como ele usava uma pulseira gravitacional, sentiu difícil se mover e, ao pousar no chão, sentou-se imediatamente na área aberta próximo para descansar. Depois de um tempo, Bulma chegou em uma aeronave. Trunks, aqui, aqui. Bulma acenou com os braços e chamou Trunks em voz alta. Trunks se aproximou e, olhando para o olhar jovem e vigoroso da mãe, ficou confuso por um tempo, sem saber como chamá-la. Ah, senhora. Bulma. Bulma sorriu e deu um tapinha no ombro de Trunks. Trunks, eu já sei o que aconteceu no seu mundo. Do ponto de vista genético, eu sou de fato sua mãe, mas os dois mundos são diferentes. Afinal, pode me tratar como sua tia. HMM. Trunks assentiu em silêncio. Como está sua vida com o Sr. Goku? É excelente. Embora o Goku às vezes seja bobo e só saiba treinar, nossa família não carece de nada, então normalmente não precisamos trabalhar. Sabe, sempre invejei todos vocês pelo corpo forte. Quero praticar artes marciais também, mas não consigo treinar. Bulma riu. Ela estava muito satisfeita com sua vida atual. Trunks mostrou um sorriso. Tudo bem, minha mãe me contou sobre sua situação. Como a vida dela é boa, ela não precisa lutar. Aliás, venha dar uma olhada. Que máquina estranha é essa? Bulma conduziu Trunks para a selva e encontrou a aeronave coberta de musgo verde na clareira entre as árvores. Seu design era muito peculiar. Era em formato de ovo, tinha 4 suportes, e a cabine transparente no topo estava derretida, formando um grande buraco, e havia 2 cascas de ovo hemisféricas no assento. Ao ver as aeronaves expostas a diferentes climas, os olhos de Trunks se arregalaram, e ele tirou sua máquina do tempo da cápsula Oi-Poi para comparação, concluindo rapidamente que as 2 máquinas do tempo eram a mesma. Além disso, o letreiro comemorativo nela também era o mesmo. Esta é minha máquina do tempo. O tempo de viagem foi há 4 anos, um ano antes do que cheguei aqui, e a data de partida é daqui a 3 anos no meu mundo. Trunks ficou muito surpreso. Quem veio para esse universo paralelo em sua máquina do tempo? De repente, uma conversa surgiu em sua mente. Ele se lembrou do que Xiaoya lhe disse na primeira vez que veio. Desde que você chegou a este mundo, significa que outra forma de vida chegou aqui um ano antes de você, e agora está escondida em algum lugar. Você saberá depois que ele veio de 6 anos no futuro do seu mundo. Calculando o tempo, é essa pessoa que o professor Uchiha me mencionou? Outro androide chegou a este mundo. Trunks já determinou que a pessoa que veio aqui pela máquina do tempo é o bio-androide de quem o professor Uchiha falou. Tudo estava dentro das expectativas do professor. Trunks não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Parece que tudo ainda está dentro de um alcance controlável. Pensando na força esmagadora de Shiari Mears entre androides, Trunks começou a relaxar. Em seguida, Trunks e Bulma procuraram nas proximidades e encontraram uma concha mudada semelhante a uma pupa de cigarra. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.